Fala, você que está aqui acompanhando notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação e investimento em startups. Meu nome é Gerson Ribeiro e hoje eu quero falar para você sobre uma vez que eu fiz uma técnica de vendas chamada webinário de vendas. Para quem não sabe, o webinário é uma live, é uma apresentação. E na época que eu fiz isso, 11 anos atrás, quase ninguém fazia. Realmente era uma coisa muito nova. Nem existiam plataformas de transmissão de lives, para você ter noção. Não existia Instagram Live, não existia YouTube Live. Não, nem existia Periscope ainda, na verdade. Ou seja, ninguém nem lembra mais do Periscope, mas depois fizeram o Periscope, depois fizeram as lives, então foi surgindo, mas na época não tinha. Então, eu fui um dos primeiros do Brasil a fazer uma live de vendas, o nome técnico é o webinário de vendas, e eu fui com muita sede ao pote. A história foi o seguinte, eu aprendi essa técnica, que é uma técnica americana dos Estados Unidos, e eu descobri que dava para vender. Então eu pensei assim, o que eu posso criar? Qual é o produto que eu posso fazer para eu vender alguma coisa aqui? E como eu tinha uma experiência em criação de cursos para a internet, eu fazia edição de vídeos, eu criava cursos de física, química, matemática, biologia da época, eu pensei assim, poxa, eu vou criar um curso, na época ninguém lançava curso online, não existia esse mercado ainda, e eu pensei assim, eu vou lançar um curso sobre como as pessoas podem criar cursos e vender o seu conhecimento. Que hoje isso aí está muito divulgado, muitas pessoas hoje fazem isso, mas 11 anos atrás quase ninguém fazia. Então, eu peguei e criei um roteiro do que eu ia fazer, montei a metodologia e eu fiquei muito empolgado porque eu vi outras pessoas que aprenderam a mesma metodologia fazendo webinars de venda, lives de venda e faturando assim 70 mil reais. Tem um lucro de 70 mil reais, outros têm um lucro de 90 mil reais de uma vez. Eu pensei, caramba, se essas pessoas aí, que não são mais inteligentes do que eu, que não são mais desenroladas do que eu, estão conseguindo fazer isso tudo, eu também vou conseguir. Então, primeiro vem uma lição aqui. Você ver outras pessoas fazendo as coisas destrava você para aquele conteúdo novo que você está construindo, para aquela nova habilidade que você está construindo. Então, eu não sabia dessa técnica, aprendi, vi outras pessoas fazendo, aquilo desbloqueou em mim que eu podia fazer, que eu podia ganhar dinheiro, que eu podia fazer dinheiro criando e vendendo e usando uma técnica diferente. Então, depois de cansar de ver outras pessoas fazendo e tendo resultado, eu disse assim, tá na minha hora de fazer. E eu lembro que na época eu sonhava muito com Corolla. Corolla é um carro assim desejado pela maioria dos brasileiros, um carro que com padrão, ele é um pouco acima, e para mim era um carro que fazia muita diferença, era um sonho que eu queria ter um Corolla naquela época. E aí eu pensei assim, poxa, eu vou conseguir fazer o meu webinário de vendas, eu vou vender tanto pelas métricas que eu estava colocando na minha cabeça, que eu vou conseguir comprar um Corolla 0 km à vista no dinheiro. Era essa a minha proposta para mim mesmo, assim, eu pensei, eu vou conseguir fazer isso. E eu sonhava com isso todos os dias, eu tomava café da manhã, vendo o comercial do Corolla, imaginava dirigindo Corolla, o carro que eu dirigia na época, eu passava a mão no volante assim, no símbolo do carro, e eu já desenhava como se fosse um T do Toyota, assim, eu já ficava me visualizando aqui, dentro daquela história, daquela visualização que eu queria criar para mim mesmo. Então, fui lá, na época eu investi um valor que para mim foi significativo para fazer a divulgação daquela live, daquele webinário, para atrair as pessoas certas para poder vender o meu treinamento, chamava-se na época Fábrica de Produtos Digitais. E eu pensei assim, poxa, vai dar certo, vou vender, vou comprar o Corolla à vista no dinheiro, vai ser isso aqui que eu vou conseguir, vou ficar rico, basicamente, era isso que estava na minha cabeça. E aí eu fiz aquele risco todo, eu não segui exatamente a metodologia do jeito que eu deveria, eu poderia ter feito melhor, vamos dizer assim, hoje eu tenho uma outra visão, cometi vários erros, e aí o resultado foi que eu não consegui, eu fiz vendas, eu dobrei o quanto eu investi o valor e voltou o dobro, só que não deu para comprar o Corolla à vista do dinheiro, e aquilo me deixou muito frustrado, porque eu fiquei pensando, o que eu fiz de errado? O que aconteceu? E assim, aquilo me corroeu por alguns meses que eu fiquei travado. Eu passei alguns meses sem fazer de novo, porque aquilo ali me deixou travado. E meu pai, empresário, empreendedor, ele me deu uma dica e disse assim, por que você não faz de novo?
Você investiu um valor, voltou o dobro. Por que você não faz de novo? Por que você não fica fazendo isso? E eu tava com outras coisas na cabeça, tava com outros focos. Me frustrei. A frustração, eu aprendi que ela é uma revolta contra... A frustração ela é positiva, porque ela é uma revolta contra o que a gente acha, que a gente merece, que a gente tem condições de fazer, e a gente não alcançou ainda. Então eu me senti frustrado, porque eu tinha expectativa de conseguir um resultado muito maior, e eu consegui um resultado menor. Então aquela frustração, ela que é um sentimento positivo nesse contexto, ela não foi o suficiente para eu fazer de novo e tentar de novo. Eu me frustrei e me paralisou. Eu fiquei alguns meses parado. Então, o aprendizado foi, e hoje eu tenho muito resultado com webinário automático, com webinários de venda, porque eu faço sempre. O resultado é, a gente precisa fazer de novo, até dar certo. Deu certo, eu dobrei o quanto eu investi, já tinha dado certo. Só que minha régua, o quanto estava a minha expectativa, ela foi baseada no que eu estava vendo de outras pessoas que não era o meu background, não era o que eu já tinha feito. Então eu comecei a me visualizar no resultado de outras pessoas e não era exatamente o que eu tinha condição de fazer naquele primeiro momento. Não quer dizer que eu não pudesse atingir, mas a expectativa ela tem que ser muito bem alinhada, porque a gente precisa não se frustrar a ponto de travar, se não atingiu as metas que a gente queria. Então, principalmente quando a gente está fazendo alguma coisa e a gente não fez ela ainda, ou a gente não tem uma métrica ainda, a gente não tem como saber. Por exemplo, eu estou num processo do lançamento de um novo produto no meu negócio, e eu estava falando com uma pessoa da minha equipe, eu estava conversando com ela sobre metas e sobre coisas assim, e eu disse para ela, olha, assim, isso é uma oferta nova, é um produto novo, então eu não tenho uma expectativa exata do quanto é o potencial disso nesse momento. Porque a gente vai testar, a gente vai validar, a gente vai ajustar, a gente vai aprender, a gente vai errar. Então, assim, o aprendizado que eu construí ao longo de todos esses 11 anos aí é que a gente tem que ter uma expectativa baixa, a gente tem que se munir de ferramentas, metodologias, para que a gente consiga construir alguma coisa realmente que seja sólida, e a gente tem que construir em cima disso. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque é uma outra história, mas só para contar uma outra história muito rapidinho, em outro momento eu lancei um outro produto, eu lancei um outro webinário, e ele deu muito certo. De primeiro, deu muito certo. E eu não parei por aí, eu comecei a fazer sempre. Comecei a fazer toda semana, toda quinta-feira fazia, e depois eu comecei a fazer todo dia, e os resultados vieram assim, numa máquina de moer. Porque entrava, a gente divulgava, a gente tinha gente entrando, a gente tinha pessoas sendo convertidas, virando clientes, e a máquina girando, e a escala aumentando, a gente investindo cada vez mais. Então, isso vem de, primeiro, você tem uma metodologia, você precisa ter uma metodologia para você acertar muito mais do que errar. Sem a metodologia, você vai estar quebrando a cabeça, vai estar tentando inventar a roda. Então, por que você vai tentar desbravar sozinho se você já tem um caminho que funciona? Isso, para mim, é claro hoje em dia. Então, primeira coisa, tem uma metodologia para você conseguir aplicar. Segundo, aplicar a metodologia várias vezes, até dar certo. E quando der certo, continuar fazendo dando certo. Porque assim, mesmo que você siga uma metodologia, você vai precisar fazer certos ajustes. Não quebra muito a cabeça também. Não vai inventar, eu tô usando a metodologia, vou sair inventando coisa que às vezes dá vontade de a gente inventar muito. Não inventa muito, segue o caminho que já foi determinado ali. Mas vão vir desafios. Então, nesses desafios, você precisa ir ajustando, ir contornando, porque as coisas vão acontecer. Vou dar mais um exemplo aqui, só para ficar claro. A gente, recentemente, para lançar um novo produto, a gente teve um desafio, um problema a ser resolvido em cima da nossa divulgação. A gente queria injetar, a gente, com capital para injetar, a gente com grana para injetar. E as ferramentas, elas não estão prontas
o maquinário ainda não está pronto, não está azeitado para a gente conseguir injetar do jeito que a gente quer. Então, as plataformas travaram a nossa divulgação, porque faz parte da política, porque é um negócio novo e por aí vai. Então, assim, veja, o nosso plano, por mais que eu tenha 11 anos de trabalho, o nosso plano não foi exatamente seguido à risca por conta de uma coisa que surgiu, de um desafio que surgiu, que a gente precisou comparar, e nós comparamos. Então, a gente precisa se ajustar. Segue a metodologia e ajusta no meio do caminho, mas continua fazendo. Então, assim, o grande aprendizado aqui não é assim, existe uma metodologia que eu vou conseguir fazer 6 dígitos de faturamento toda semana. A metodologia existe, ela funciona. E você precisa seguir a metodologia para você atingir os resultados. Só que você precisa fazer até dar certo. Porque a tua máquina ainda não está com as engrenagens nos lugares certos. E você precisa ir colocando as engrenagens no lugar certo, colocar óleo, azeitar as engrenagens para a máquina começar a rodar do jeito certo. Então, assim, por mais que as metodologias funcionem, e elas funcionam, você precisa colocar em prática e persistir nas adversidades, porque vão surgir desafios. Isso aí é natural. Vai surgir desafio. Você precisa contornar esses desafios para você ter resultados cada vez melhores. Tá bom? Então, essa é a nossa dica de hoje. Se você está assistindo pelo YouTube, deixa eu curtir, se inscreve no canal. Se você está vendo pelo podcast, está ouvindo pelo podcast, hoje somos mais de 2 milhões de downloads no podcast, 2 milhões e 200 no podcast. Fico muito feliz com isso. Então, deixa um review no podcast, faz toda a diferença para mim. Hoje temos centenas de reviews, isso me dá uma energia muito grande. Deixa o teu review. E se você está vendo pelo Facebook, ou pelo TikTok, ou pelo Instagram, se inscreve aqui nos canais. Um grande abraço, bota para quebrar e a gente se vê aqui amanhã. Valeu!